Olá, alunos e alunas do quarto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vivian, professora de História, e na aula de hoje a gente vai continuar os nossos estudos lá sobre o capítulo 7, falando hoje sobre o desenvolvimento, a modernização dos meios de transporte aqui no Brasil. Então você pode acompanhar o conteúdo da aula de hoje lá no capítulo 7, entre as páginas 9 e 14. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar sobre essa modernização dos meios de transporte aqui no Brasil, que foi uma consequência direta do processo de industrialização do país. Nas nossas últimas aulas, a gente já estava trabalhando sobre isso, sobre essa industrialização aqui no Brasil e também sobre as diferentes consequências que ela teve, tanto lá no crescimento da cidade, como agora na modernização dos meios de transporte. Uma das principais consequências que a gente vê dessa modernização dos meios de transporte é na mudança de como o transporte de produtos era feito aqui no Brasil. Então pensa aqui comigo. Como a gente já estudou nas nossas últimas aulas sobre a produção do café, você deve se lembrar que quando a gente começou a exportar um grande número de café, ou seja, a vender um grande número de café para outros países, também teve que ocorrer um investimento na maneira como esse café seria transportado lá das lavouras, do campo, até o litoral, até onde estariam ali os portos, onde esse café poderia ser enviado de navio para os outros países. Então, para conseguir fazer esse transporte do café do campo até o litoral, até os portos, foi investido muito na construção de ferrovias. Então, esse café ele era transportado principalmente por trem. E lá com o desenvolvimento da indústria, então ali por meados de 1950, a gente vai ter uma mudança nessa forma de transportar produtos. Isso porque, ali com o desenvolvimento da indústria, a gente vai ter também o desenvolvimento da produção de carros, ou seja, o desenvolvimento da indústria automobilística. Essa não foi o único tipo de indústria que se desenvolveu ali na época. A gente também tem como exemplo a indústria de eletrodomésticos, a indústria química, a indústria de alimentos processados. Mas uma das que mais teve crescimento naquela época ali, então ali por 1950, foi a indústria automobilística, a indústria de carros. Então, a partir ali de 1950, ocorreu um grande desenvolvimento da indústria automobilística. Com isso, também foi feito um grande investimento na construção de estradas e rodovias aqui no Brasil. Então, um lugar onde os carros e caminhões pudessem andar, transitar entre as diferentes regiões do Brasil. Então, consequentemente, com esse desenvolvimento da indústria automobilística, a gente também vai ter o investimento na construção de estradas, de rodovias. Os carros passaram cada vez mais a ser um objeto de desejo da família brasileira. Então, esse desejo de ter um carro particular, um meio de transporte só seu. E com a modernização das cidades e construção de ruas, o carro também passou a ser uma das principais formas de transporte dentro das cidades. Com esse desenvolvimento da indústria automobilística, o transporte de produtos passou a ser feito principalmente por caminhões, então usando as rodovias aqui do Brasil. Então, a gente teve essa mudança do transporte de produtos feito por meio de trens, pelas ferrovias, para o transporte de produtos feito pelos caminhões, então pelas rodovias agora do país. Hoje em dia, são os caminhões os principais responsáveis, então, pelo esse transporte de produtos aqui no Brasil. Junto desse processo de investimento na indústria automobilística e construção de ferrovias, a gente também teve um investimento muito grande na construção de aeroportos, então para sustentar essa nova demanda de linhas aéreas, então da locomoção por meio de avião, que facilitava muito esse contato do Brasil com outros países e também entre as regiões mais longínquas, mais distantes aqui do Brasil. Então, pensando nisso, nessa mudança da forma como o transporte era feito, como, por exemplo, quando a gente analisou aqui dessa mudança entre o transporte de produtos e de mercadorias, que era feito por trem, que passou a ser feito por caminhões, a gente consegue perceber como os meios de transporte eles evoluem, eles se modernizam, eles vão mudando ao longo do tempo. E isso não é uma característica que a gente consegue perceber só aqui no Brasil. Durante toda a história da humanidade, a gente consegue perceber essas mudanças na forma como se é feito o transporte. Lá na página 10 do seu material didático, a gente consegue ver muito bem essa evolução dos meios de transporte. Então, a gente tem lá no início, por exemplo, essa imagem aqui da réplica, então, da cópia de um barco da Grécia Antiga, que era utilizado para a defesa do território.
e ele era movido principalmente pela força motora, então pelo remo, pelas pessoas ali remando o barco, e também por velas, então pelo vento. E ali a gente também tem o Titanic, que é um navio gigante a vapor, um dos navios mais famosos aí da história do mundo pelo desastre, pelo acidente que ele sofreu. E a gente consegue perceber essa mudança na tecnologia utilizada nesse transporte por água. Então a gente tem ali, lá na Grécia Antiga e em outros períodos da história também, os barcos que eram movidos a vento e a força manual, e a gente tem desenvolvimento para barcos movidos a vapor, então pela força ali da queima do carvão. Então já é uma tecnologia que não demanda tanto assim uma força manual. Outra mudança que a gente pode perceber são nos transportes, que antes eles eram movidos, carregados pela força animal, então carruagens, carroças, que eram movidas por cavalos ou outros tipos de animais, e depois o desenvolvimento desses carros, desses veículos que eram movidos a motor. Então a gente vai ter ali a criação do motor elétrico. Então a gente tem essa transição aí na tecnologia utilizada para esses veículos que eram utilizados para carregar mercadorias e também pessoas. Outro exemplo que a gente pode pensar aqui também é no transporte pelo ar. Então a gente teve lá no início o primeiro transporte aéreo, o primeiro tipo de voo realizado pela humanidade foi o do balão a ar quente. E aí depois a gente também vai ter lá, por Santos Dumont, o desenvolvimento do avião, então do avião a motor. Então aqui fica bem claro pra gente essa evolução dos diferentes tipos de transporte. Mas também é muito interessante a gente pensar que, por exemplo, mesmo os balões lá, a ar quente, tendo sido essa primeira forma como o ser humano alcançou o voo, a gente ainda tem a presença desse tipo de transporte nos dias de hoje. Então, cada tipo de transporte foi se adequando à sua função, a uma função diferente dentro da sociedade. Assim como em regiões no campo, a gente ainda consegue encontrar carroças movidas a tração animal, a gente também consegue encontrar o balão de ar quente sendo usado em festivais ou para o lazer em si mesmo. A gente também tem que pensar que mesmo que muitos desses transportes eles pareçam normais pra gente hoje em dia, na época que eles foram inventados, eles eram grandes conquistas, grandes feitos, grandes invenções. Então pra gente, mesmo que seja muito comum a gente ver um pequeno barco, uma canoa, lá na época que eles foram inventados, eles foram revolucionários, eles permitiram que o ser humano fizesse atividades que antes ele não conseguia, que ele não era possível de fazer. Então, mesmo que hoje em dia esses diferentes tipos de transporte pareçam muito normais, muito mundanos, muito simples pra gente, na época que eles foram inventados, eles causaram grandes mudanças, grandes revoluções nessa tecnologia de como se fazia o transporte. E quando a gente pensa nessas grandes inovações na questão de transporte e nessas invenções novas que acabaram mudando a maneira como o ser humano se locomove, a gente não pode deixar de falar da invenção da roda. A roda que foi inventada lá, em média, 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 5.500 anos atrás, que ainda está presente nos nossos dias de hoje, foi uma das grandes invenções da humanidade. Então ela permitiu que o homem conseguisse fazer o transporte de produtos e dele mesmo de uma maneira muito mais fácil, sem ter que ficar carregando peso. Ele conseguia cumprir, se locomover por distâncias cada vez maiores e com um esforço menor. Então a invenção da roda ela foi extremamente importante para o desenvolvimento da humanidade como um todo. As rodas elas eram feitas de início com várias tábuas de madeira que eram presas juntas nesse formato de círculo. E mais ou menos uns 1000 anos depois que essa roda foi inventada, a gente teve lá o desenvolvimento da roda com um aro. Então ela permitia que a roda ficasse muito mais leve e que os veículos se locomovessem de uma maneira muito mais rápida também. Bom, gente, a nossa aula de hoje já vai ficando por aqui e eu queria deixar também uma sugestão de atividade sobre o conteúdo que a gente viu aqui hoje.
Então eu queria deixar aqui para vocês a atividade lá da página 14 do volume 7 do seu material didático de história. E você pode assistir o meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção dessa atividade aqui com vocês. Beleza? Então eu conto com vocês para fazer essa atividade e a gente se vê lá no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção.